Amém, queridos. Graça e paz. Para mim é um motivo de muita alegria, esquece o choro, amém? Acontece, né? Estar aqui compartilhando com os irmãos. Já tenho aí há um tempo que a gente não ministra. Estamos confinados há exatos 60 dias hoje, né? Estávamos impedidos de até mesmo de sair do país aqui, mas eu creio que essa semana nós teremos uma liberação aí e as coisas vão começar a caminhar para um desconfinamento, amém? Estejam orando por nós, estamos com muitas saudades de vocês, saudade da nossa terra, da nossa família, saudade dos nossos amigos, né? A parte difícil de estar longe é essa, amém? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos e queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo de número 13 e no versículo 26. Amém? Números 13, 26. Glória a Deus. Pela internet não dá para perguntar quem está feliz, levanta a mão, né? Mas dá para perguntar aqui, quem está feliz, levanta a mão. Amém? Amém. Glória a Deus. O nariz e o suor é o mesmo. Amém? Glória, vamos lá. Diz o seguinte: eles então retornaram a Moisés, aqui está falando sobre os espias, né, querido? Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Amém? Vamos orar, Pai, que essa palavra venha cair, Senhor, no coração e no espírito dos teus filhos. Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que ela venha frutificar e nos trazer uma expansão de compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar nesse tempo, Pai. Que não seja a minha vida, que não seja, meu Deus, a minha boca, que não seja o meu ouvido, mas que seja o Senhor falando através da minha vida aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? Eu estava meditando nesse texto nessa semana, né? E é interessante, eu estava trazendo para uma aplicação prática do tempo que nós temos vivido, né? Eu tenho meditado muito, principalmente em cima do tempo que a igreja vinha vivendo e a expectativa que estava sendo gerada e os ajuntamentos descendem, as coisas pareciam que estavam caminhando numa velocidade diferente, e isso é promessa do Senhor. Homens como Bob Jones, homens profetas, profetizaram esse tempo há muitos anos atrás, há décadas atrás. E nós estamos vivendo o tempo que esses homens profetizaram, e isso encheu nosso coração de alegria, de expectativa. E nós víamos no ano de 2019 para 2020, né, numa expectativa de uma movimentação grande sobre a terra do Senhor. E de fato ela há, né, o que nós precisamos trocar muitas vezes é a nossa lente. Mas a nossa expectativa não estava naquilo que os nossos olhos efetivamente viram.
E eu estava meditando nesse texto porque o Senhor fez muitos milagres, deu muitos livramentos para todo o povo dele, né? Moisés liderando aquele povo, eles viram acontecer muitos sinais e maravilhas, e isso era para trazer, no mínimo, para gerar fé no coração deles. E eles foram livres ali de Faraó, foram para um tempo de deserto para perder o Egito, né, para ver se o Egito saía de dentro deles, e era um processo de Deus na vida deles. E então eles já estavam diante daquilo que era a promessa de Deus para a vida deles. E é interessante como nós precisamos prestar atenção na nossa expectativa. Esses homens, eles tinham expectativa daquilo que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha dado uma palavra a Moisés, eles escutaram Moisés, eles criaram uma expectativa na mente deles, e quando eles chegaram diante daquela terra, aquilo que os olhos deles viram não condiziam com aquilo que eles tinham imaginado. Não sei se você está conseguindo me entender onde eu quero chegar. Mas o fato é que nós na nossa mente, visualizamos algo, né, para um tempo futuro, para um tempo próximo, no caso 2020, e nós falamos, nossa, esse ano vai, né, a coisa vai engrenar, uau, o Descende em Orlando foi demais, né, o Descende Brasil, ainda no início do ano, já se falava em pandemia, mas foi um tempo precioso. E o nosso coração se encheu de alegria, a gente falou, esse é o tempo, os homens profetizaram, agora vai acontecer. E quando nós criamos a maior expectativa, veio a pandemia, e as coisas pareciam que a palavra que o Senhor tinha dado, aquilo que os nossos olhos começou a ver se cumprir, parece que já não existia mais, porque a nossa mente se encheu de incredulidade, né? O nosso coração se encheu de medo, sabe? E eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que eu falei, uau, agora que eu achei que a coisa ia, né, acontecer de uma forma, a luta aumentou. A sensação é essa, né? A luta aumentou. E eu não sei você, mas eu passei assim, desafios, né? Tenho passado desafios na minha vida pessoal, por exemplo, que eu não passava há anos. Tenho sido experimentado em muitas lutas que tempos atrás, anos atrás, talvez, 10 anos, 8 anos, eu não sei se eu resistiria, né? Mas o fato é que os meus olhos estavam cheios de expectativas para ver milagres e eu vi um incremento de luta, de batalha. E aí você talvez fale assim, mas isso é problema seu, pastor, você não está orando, está em pecado, né? A gente tem a teologia da meritocracia, e a primeira coisa que a gente vai procurar é aquilo que a gente fez de errado, né? E aí talvez você fale assim, não, pastor, então não é com você, é com a igreja, porque a igreja está embaixo de um juízo, sabe? E começa a desenrolar muitas teorias sobre o tempo que nós estamos vivendo. Mas o fato, querido, é que quando eu olho para esse texto aqui de Números, eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a compreender algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Porque esses homens estavam diante daquilo que Deus tinha prometido para eles. E nós estamos diante daquilo que Deus prometeu para nós. E ele, ali, Moisés, a palavra que Moisés tinha era para subir e possuir aquela terra, e eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas ele resolve enviar espias ali, porque ouviu o povo, ele envia 12, dos 12, 2 voltam com um relatório positivo, 10 voltam com um relatório negativo. Começa aí o nosso dilema. Porque com quem nós andamos vai definir aquilo que nós compreendemos. Se eu andar com pessoas que estão com os olhos deturpados, os meus olhos vão estar deturpados também. Se eu der ouvidos a pessoas que estão com os ouvidos entupidos para as coisas espirituais, os meus ouvidos também vão estar entupidos para as coisas espirituais. Se eu estou me relacionando muito mais com a minha carne do que com o meu espírito, é óbvio que eu vou estar muito mais carnal. Eu não sei se você consegue compreender, mas fato é que de 12, 10 voltaram com relatório negativo. E eu comecei a me perguntar, mas onde estava então o problema? Porque a promessa do Senhor era aquela, eles estavam diante da promessa. Ainda que esses homens tenham sido enviados de uma maneira humana e não espiritual, porque a palavra do Senhor era para que subisse e possuísse a terra, ainda que foi uma cautela humana,
Esses homens poderiam ter descido e falado, não, a terra está ali mesmo, é só entrar. Né? Mas eles desceram com um relatório negativo. E esse relatório negativo não estava com um problema naquilo que o Senhor falou, mas naquilo que eles mentalizaram. Não sei se você compreende. Né? O apóstolo Luiz Hermínio sempre disse que uma expectativa colocada num lugar errado é uma frustração certa. Né? E esses homens, eles subiram, e aquilo que eles contemplaram, que era a promessa do Senhor, era a terra que manava leite e mel, tinha frutos que precisavam de 2 homens para carregar. Era a própria promessa do Senhor, mas na mente deles, naquilo que eles imaginaram da promessa do Senhor, não tinha gigantes. Né? E a gente cria uma expectativa, uau, agora vai, esse é o ano, o Senhor vai fazer grandes coisas, as pessoas vão se render a Cristo, esse é o ano da colheita, e nosso coração se enche de alegria, e quando a gente vê gigantes. E os gigantes, peraí, opa, tem alguma coisa errada, o gigante não estava no descende. Né? O gigante não estava lá na visão da irmã que profetizou que esse ano seria um ano de uma grande colheita. Né? Os gigantes não estavam na minha imaginação, naquilo que eu projetei. Peraí, deixa eu ir na minha agenda, aqui na minha planilha, não tinha gigante. E aí a gente começa a se confrontar. E nós deixamos de ser guiados por aquilo que o Senhor falou para ser guiados por aquilo que nós imaginamos que seria. Então, nós como igreja, a gente vem pedindo para o Senhor mais um crescimento, mais dele, né? mais fé. Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Como que o Senhor vai aumentar a fé? Qual o instrumento que o Senhor tem para aumentar a tua fé, querido? Quer um instrumento melhor do que um gigante? Quer um instrumento melhor do que uma luta? Nós somos desenvolvidos na luta. O processo faz parte do amadurecimento do cristão. Sabe, e aí, óbvio que eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, eu não acredito realmente que essa pandemia veio da parte de Deus, mas ela tem sido usada por Deus para nos reposicionar, para nos colocar de volta nos trilhos. Por quê? Porque nós estávamos no mínimo, a nossa expectativa corrompida. Para não dizer mais coisas, mas no mínimo a nossa expectativa estava corrompida. Então, nós temos passado um tempo, tanto, acredito que individualmente, ou como igreja, ou como famílias, né, como povo, como nação brasileira, tempos bastante difíceis, de muita luta, né, de muito confronto na alma, na mente, muitas guerras nas nossas emoções, sabe? E o que eu tenho visto de tudo isso é que a palavra do Senhor não mudou. Nós precisamos nos apegar naquilo que o Senhor nos disse e não naquilo que nós estamos vendo. Ah, mas é fácil, você não morreu de Covid, você não perdeu o emprego. Né? Queridos, fácil você olhar e desejar o lugar do outro, mas você não sabe aquilo que o outro passa ou deixa de passar. Sabe, é interessante que nos versículos aqui do capítulo 14, se você for adiante, abra aí em Números, no capítulo 14, no verso 1. Você vai descobrir uma coisa interessante. Diz o seguinte, o subtítulo é A Revolta do Povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Amém? Depois Arão e Moisés se prostram e se arrependem, enfim. Mas eu queria dizer só sobre esse trecho. No versículo 1 aqui fala assim, olha, os israelitas queixaram-se. Né? Na versão Almeida está dizendo murmuraram contra Moisés e contra Arão. Queridos, Deus não tem nada com a murmuração. Né? Eu queria te chamar a atenção sobre isso. E a murmuração, ela traz consequências. A murmuração, ela
não passa em vão pelas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Temos um entendimento, devemos andar na luz e nos colocamos embaixo de trevas quando murmuramos. Né? Então, 12 homens foram, 10 voltaram com relatório negativo. Quem o povo escutou? Nós temos uma tendência muito maior, né? Uma facilidade muito maior em nos apegar às coisas negativas do que às coisas positivas. Principalmente quando os nossos olhos veem as coisas negativas, né? E nós temos apenas uma palavra, apenas, né? Põe entre aspas aí, apenas uma palavra de Deus positiva. Querido, uma palavra de Deus positiva é tudo. E quando você murmura, você está simplesmente, de maneira prática, duvidando do Senhor teu Deus. Então, peraí, quem é o Deus que você segue? E é nesse momento de luta, de guerra, de batalha, nesse processo, quando você é colocado à prova, quando você, né, é confrontado ali nos teus medos, nas tuas ansiedades, essa é a oportunidade que Deus te dá de crescer em fé. De aumentar a tua medida de fé. Sabe, eu queria despertar você para isso, porque se você não mudar a tua mente quanto a isso, querido, a chance muito grande de você perecer no deserto. No capítulo 14 ainda, no versículo 20 aí, você, depois da intercessão de Moisés e Arão pelo povo, porque Deus queria fazer um trato com Moisés ali, matar todo mundo, ficar só com Moisés e começar de novo. Depois que Moisés intercede pelo povo, o Senhor diz o seguinte: o Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, sinais milagrosos que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Presta atenção. Aí ele diz o seguinte, o próprio Senhor: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Queridos, o aumento de luta, né? Você pensa assim, olha, não, minha vida está tudo bem, está tranquilo, eu me achego ao Senhor, e parece que quanto mais eu me achego ao Senhor, o nível de luta aumenta. As batalhas que eu começo a ter são batalhas que eu não tinha mais. Eu começo a sofrer de enfermidade, eu começo a sofrer de lutas que eu não tinha mais, e sabe, isso começa a gerar incredulidade. Queridos, aumentou o nível de luta, sabe por quê? Porque você passou de fase. Aquela fase está para trás, você começou uma nova. Então, assim, você vai brigar no reino do Espírito com espíritos contrários de patente maior. Aquilo que te assola vem numa intensidade maior. O que você precisa fazer? Crescer, desenvolver músculos espirituais. Para quê? Para combater isso. E quando você vencer esses espíritos contrários maiores, você será habilitado para entrar na promessa de Deus. Por quê? Porque o teu grau de autoridade mudou junto. A tua compreensão sobre, a tua leitura sobre aquele ambiente, sobre aquele tempo, ela muda quando você vence essas circunstâncias. Quando o processo passa a ser só um processo de luta, você então é habilitado para entrar na promessa que Deus te deu. É por isso que entre o Egito e Canaã tinha o deserto. Era para habilitar esse povo, para preparar esse povo para entrar no novo de Deus. O problema é que nós queremos sair já do antigo para o novo, sem passar pelo processo. E sem passar pelo processo, a gente leva uma bagagem que não deveria ir com a gente. E aí, quando Deus nos coloca no processo, nós murmuramos e fazemos birra como crianças birrentas. E aí, ô céus, ô vida, ô mês, ô ano, que a coisa não acontece como eu quero. Queridos, Deus não é garçom teu, desculpa. Não é meu também, né? Ele não está aqui para fazer as nossas vontades. Deus é Senhor e Salvador. Ele está aqui para que você faça a vontade dele. Então não inverta as prioridades. Não coloca uma responsabilidade para Deus que te cabe.
Não culpa o Senhor pelos teus fracassos. Não culpa o Senhor pelas tuas frustrações. Porque se você se frustrou é porque a tua expectativa estava no lugar errado. Se você está, muitas vezes, desiludido, né? O que significa a palavra desiludido? Aquele que perdeu a ilusão. Queridos, Deus não ilude ninguém. Deus é verdade. A ilusão não faz parte das características de Deus. Se você está assim, eu estou desiludido, já sabe que não vem de Deus. Então assim, se volte para a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Não, mas eu preciso pagar meus boletos primeiro. Tá bom, pagar boleto faz parte. Mas qual é a palavra do Senhor? Mas eu estou aqui, né? Minha boca está operada, está com uns pontos aqui. Tá, mas qual é a palavra do Senhor? Você entende que é acima da circunstância, querido? Luta você vai ter o restinho da vida. Se não quer luta, é só morrer. Quem quer ver o Senhor logo, precisa morrer. Aquele que não morrer e nascer de novo, não verá o Senhor. Já é Jesus falando para Nicodemos. Qual é a tua mentalidade para esse tempo, querido? Eu queria te despertar para isso. Como é que você quer passar os próximos 6 meses? Como passou os últimos 12? Reclamando que o número de Covid está alto, né? Ou que as coisas estão todas fechadas. Eu não consigo ir no shopping, não consigo ir na praia. Planejei fazer um monte de coisa, não dá. E não dá. Mas não dá por quê? Porque não dá. Talvez não era para ser. Talvez se a gente estivesse fazendo tudo que Deus mandou a gente fazer, a gente não precisava ficar tudo trancadinho. Né? Poderia desfrutar daquilo que a gente também queria fazer. A minha mulher deve estar ouvindo isso com bastante satisfação, porque ela vem puxando minha orelha de um tempo para cá com isso. Eu estou aqui atirando no próprio pé. Queridos, essa palavra não é para te confrontar, não é para nos confrontar. Eu faço parte disso. Né? Como eu sempre digo, a vara bate primeiro aqui. Então, assim, qual é a resposta que nós vamos dar para Cristo? Como que nós vamos ter expectativa, né? A esperança do mundo, se olha para a gente está assim. Queridos, Deus é soberano, nós sofremos muitas perdas todos os dias. Eu me sensibilizo com as perdas de todas as pessoas. Né? Nós temos perdido amigos, temos perdido parentes, temos perdido pessoas próximas, temos perdido pessoas que são do nosso convívio do dia a dia. Mas não cabe a nós julgar isso. A vida e a morte, ela vem do Senhor. O ter e o não ter vem do Senhor. Desde o nosso acordar, do nosso despertar até o nosso dormir, vem do Senhor, querido. Compreenda isso. Nós podemos chorar, prantear, não tem mal. Aquilo que nos aflige. Essa semana passada eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, eu tenho sentido muito. Ele disse, mas não é problema sentir. É da alma. O sentir é da alma, mas qual a resposta que você vai dar? Você vai escutar a sua alma? Você vai ficar preso nela? Você pode sentir, pode espernear ali no seu minuto de carnalidade, e depois você se volta ao seu espírito e fala, peraí, essa é a minha essência, a palavra que eu tenho é essa. E prossegue na palavra. Sabe, não adianta lamentar. Lamentar não vai mudar a nossa condição. Né? Reclamar. Eu estava ouvindo um vídeo esses tempos atrás de uma filósofa. Reclamar é clamar 2 vezes, né? Olha, uma filósofa, hein? Está dando aula para os crentes. Né? Ela estava dizendo que reclamar é clamar 2 vezes. E quando nós reclamamos de algo ruim, nós estamos clamando 2 vezes por algo ruim. Nós vamos conseguir o quê? 2 vezes algo ruim. Então, assim, se a gente for só inteligente, não precisa nem ser espiritual, se for só inteligente, para de fazer.
né? E vai olhar para quê? Para aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E não pense que é fácil estar aqui falando isso para vocês, querido, né? Como eu disse, bate primeiro aqui, né? A gente tem passado tempo de bastante desafiador. Mas sabe, eu estava falando com um dentista semana passada, né? Porque eu vejo também que nós estamos com a oportunidade de expressar o Senhor em todo o tempo, mais do que nunca, né? As pessoas elas estão sedentas. O dentista marcou 2 horários para minha próxima consulta, que ele falou que ele quer ficar um horário dele inteiro só conversando comigo, depois que ele terminar tudo que ele tem para fazer. São as portas que o Senhor vai abrindo. E eu estava conversando com ele e eu estava dizendo para ele assim, olha, a gente tem passado muita dificuldade, isso, aquilo. E a gente estava compartilhando algumas coisas ali. Eu falei, mas em meio a tudo isso eu encontrei um lugar de paz. E é verdade, querido. De muita dependência, né? E você está ouvindo isso de quem pegou o Covid dia 25 de dezembro, no dia do nascimento de Jesus. Né? Jesus nasceu dia 25, não? Né? Sabe-se lá quando, mas comemora no dia 25 de dezembro, né? Pelo menos no calendário humano aí. Aí vai ter discussão que é pagão ou não, mas não vamos por aqui. Deixa para lá. No dia 25 de dezembro eu pego Covid, eu fico ali dias com sintomas, né? Passo ali na minha humanidade. Glória a Deus pela mulher forte que Ele coloca do meu lado, porque ela não me ajuda, mas ela me exorta. Né? Ela não ajuda, mas ela me exorta. E no exortar ela me ajuda. Ela está rindo porque ela sabe o que ela fez, né? Vai, menino, parece que está morrendo. Levanta daí dessa cama. Tratamento para Covid, que marca aí. Né? Depois falam do Bolsonaro ainda, porque não vivem com ela aqui. Mas assim, passamos pelas mesmas lutas. Ah, mas você poderia ter morrido? Podia. Você pensou que ia morrer? Teve um momentinho que até pensei. Mas quando eu pensei nesse momentinho, eu falei assim, não, tem muita coisa ainda, Deus me falou o que vai fazer. Então me agarrei o quê? A palavra que eu tinha, as promessas que eu tinha de Deus. Eu falei, então não chegou meu tempo ainda. Não vai ser isso que vai me levar, não vou perecer nisso. Não vou ficar nisso. Né? Aí depois vem mais umas lutinhas ainda reflexo. Por quê? Porque aquele medo, ele abre portas. E quando abre portas, entra o quê? Coisas que não deveriam entrar. E aí gera outras coisas. Nós estamos lutando para sair de tudo isso. E vai sair. E está saindo, todo dia sai um pouco. E faz parte do processo. Por quê? Porque a gente não é isento daquilo que o mundo está sujeito. Nós vivemos no mundo. Né? Não estamos ainda com Cristo. Então, assim, todas as aflições, todos os medos e ansiedades que você vive, nós também vivemos. A diferença, querido, está em qual resposta você vai dar. Onde é que o teu espírito responde? Josué e Caleb olharam para a mesma dificuldade, mas eles olharam e entenderam, não, aquela terra é a terra que o Senhor me deu, não importa o que tem lá, se tem gigante vai tombar. Então eles foram promovidos, o espírito deles ganhou autoridade para conquistar aquilo. O Senhor disse que todo o restante do povo não ia entrar, mas aqueles 2 e a descendência deles iam entrar lá. Então assim, troque as tuas lentes, volte a tua mente ao Senhor, se agarre nas palavras do Senhor e você vai ser habilitado no reino espiritual para transicionar para o lugar que o Senhor quer te colocar, querido. E para viver as coisas, as boas novas de Deus para a tua vida. Então assim, se você vê que tudo que você tem feito não tem dado resultado, né? O apóstolo Einstein, o cientista Einstein, já dizia que é burrice você tentar esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Muda, querido. Se murmurar, reclamar, espernear, fazer birra não está dando certo, né? Se apontar, invejar, fazer qualquer outra coisa não está dando certo, entra no novo de Deus. Todos nós temos motivo de sobra nesses dias para ser corrigidos pelo Senhor. E nós temos sido. Né? E assim, a resposta que você vai dar, a palavra de exortação que o Senhor está te dando, vai te fazer ser aprovado ou reprovado. E quando você é reprovado, você começa o ano de novo.
E aí do Covid-19 vai viver o Covid-21, Covid-23, daqui 30 anos está no Covid. Vacinado e tudo vai estar no Covid ainda. Né? Por quê? Porque não foi aprovado. Amém? Então, assim, faça tudo que te cabe na parte humana. Ah, mas eu estou desempregado. Então manda currículo, levanta cedo. Né? O desempregado levanta cedo, querido. Levanta, arruma a cama. Né? Tem uma palestra num final de faculdade americana lá. Lê lá, o rapaz fala que quem não arruma a cama não consegue ter sucesso na vida. Eu estou olhando para a cama, estou quase criando coragem de começar a arrumar ela agora. Minha mulher vai ficar feliz quando eu começar a arrumar, porque só ela que arruma. Mas é verdade, então faz diferente. Faz alguma coisa diferente do que você tem feito. Né? Ah, mas eu não consigo orar. Então fica de joelho, plantado igual batata, até começar a orar. Faz alguma coisa diferente. Muda a sua atitude. Para quê? Para ter um resultado diferente. Para de reclamar e começa a ser grato. Tenha um coração grato ao Senhor. Começa a ver a metade meia cheia do copo. Quando eu falei isso para o dentista, eu falei da metade meia cheia do copo, ele marcou mais um horário para falar com ele. E o Kainan foi lá depois e ele falou que eu sou um rapaz muito legal. Maneiro. Muito maneiro. Queridos, as pessoas estão sedentas por uma palavra do Senhor. Então, ainda que você esteja sendo aí apertado, se agarre à palavra do Senhor, declare ela. Isso vai gerar vida nas pessoas, e depois que gerar vida nas pessoas, vai gerar em você também. Amém? Então, curva a tua cabeça aí, vamos orar, que eu já me estiquei no prazo aqui. Minha mulher está lá atrás, ela não está aqui para fazer assim, eu fico meio perdido. Mas vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que Ele troque algo dentro de nós nesse dia, amém? Para que Ele venha realinhar o nosso interior, as nossas expectativas, a nossa mentalidade. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor, meu Deus, tem nos exortado nesses dias. Nos leva nesse lugar de entendimento no Senhor, para que nós possamos ser habilitados para viver o novo. Tira os nossos olhos, Senhor, do velho. Não nos faz, Senhor, não nos deixa, Senhor, sentir saudades do Egito. Diminui a nossa carnalidade, Senhor. Muitas vezes nós não temos conseguido, nós reconhecemos isso e pedimos para o Senhor. Ah, Deus, e nos faz enxergar além das circunstâncias, Senhor, além do natural. E nos habilita, Senhor, para entrar com autoridade na nova temporada que o Senhor está estabelecendo, Senhor, não só sobre a nação brasileira, mas sobre as nações, sobre o mundo, Pai. Sabemos que grandes coisas virão do Senhor nesses dias, nesse tempo. E o nosso coração se enche de expectativa e de alegria. E, Senhor, nós sabemos que em meio a esse crescimento, quando nós pedimos por crescimento, nós vamos viver lutas e vamos viver adversidades que fazem parte da nossa jornada. Não nos deixa, Senhor, perecer neste caminho. Não nos deixa, Senhor, perecer no meio do caminho, Senhor, antes de completar a carreira, Pai. Ah, Senhor, aquela mesma convicção, Senhor, que eu tive ali no final do ano, de que não tinha chegado a minha hora, Senhor. Porque eu tinha muitas coisas ainda para cumprir no Senhor. Pai, traz essa mentalidade a todos os meus irmãos, às nossas vidas. Pai, que nós estejamos sujeitos à Tua soberania, Pai. Tu és o nosso sim e o nosso amém. Tu és o nosso sim e o nosso amém, Pai. Tu és, Senhor, aquele que dá ordem aos céus e os céus respondem.
Tu és aquele, Senhor, que gerou tudo através de uma palavra. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas. E aí embaixo, Senhor, do entendimento dessa soberania, Senhor, que nós queremos nos colocar. Ah, Senhor, nós já tivemos, Senhor, abundância, já tivemos escassez, nós já tivemos fartura de saúde, já tivemos, Senhor, enfermidades, já tivemos, Senhor, bons relacionamentos, já tivemos maus relacionamentos, Senhor, mas sobre todas essas coisas, Senhor, nós somos mais que vencedores no Senhor. É uma mente como essa que nós precisamos, Senhor, uma mente que não está baseada em circunstâncias. E nós queremos declarar a Tua palavra. E que a Tua palavra gere em nós a Tua vida nesses dias, Pai. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, entrar agora em cada lar dos nossos irmãos ali da COD que congregam conosco, Pai. Seja o Senhor a estar criando famílias sacerdotais, homens e mulheres com uma mentalidade, Senhor, de Cristo e não própria, com uma devoção. Aumenta, Senhor, no nosso nível de devoção, de entrega. Nos faz, Senhor, ver e ouvir aquilo que o Senhor quer que nós vejamos e meu Deus, ouçamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, renova a nossa mente. Renova o nosso coração, mas sobretudo renova o nosso espírito. Dai-nos, Senhor, músculos espirituais para suportar esse tempo. Nós sentimos uma elevação nas nossas lutas, Senhor, nas nossas guerras. Pai, é como se nós estivéssemos ali apanhando, mas nós sabemos que o Senhor não nos vai deixar perecer, Pai. Nós vamos, meu Deus, ser mais que vitoriosos no Senhor, Pai. O fim, Senhor, dessa batalha já é certa, porque nós já temos a vitória no Senhor. Então nos faz entender isso, Senhor, e não lutar com os nossos braços, mas lutar com o Teu braço, Pai. O Teu braço forte. O Teu braço forte é quem nos livra de todo o mal. O Teu braço forte, Senhor, é quem vai, Senhor, nos fazer prosseguir adiante, ainda que o nosso coração muitas vezes se entristeça, ainda que a nossa mente muitas vezes esteja, meu Deus, diante de dilemas e de problemas que nos tiram a paz, que nos tiram o sono. Pai, seja o Senhor a nossa esperança, a nossa força. Em nome de Jesus. Que nós estejamos em Ti e o Senhor esteja em nós e que nós sejamos verdadeiramente nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, se apegue às verdades do Senhor para a tua vida, declare elas e deixe que elas gerem vida na tua vida. Amém.